Olá, irmãos, bem-vindos a este vídeo especial no nosso canal. Vamos continuar lendo e analisando o livro Eventos Finais e desta vez vamos entrar no capítulo 9. E alguém pode perguntar, por que vamos entrar no capítulo 9 se não falamos do capítulo 8? É que o capítulo 8, com o título As Cidades, de certa forma já abordamos no capítulo 7, Vida Campestre. Não achei muito necessário trazer aqui para os irmãos. Vamos ao capítulo 9, As Leis Dominicais. Mas antes, irmãos, quero compartilhar com vocês alguns dados aqui recentes e muito importantes. Alguns dias atrás, o presidente do Malta teve um encontro especial com o Papa Francisco. E na ocasião, o presidente surpreendeu-nos ao declarar que a encíclica Laudato Si foi escrita para o mundo inteiro. Em outras palavras, o presidente do Malta afirma que as encíclicas papais, ou mais concretamente a encíclica Laudato Si, tem autoridade sobre todos os povos do mundo. Vejam aqui, irmãos, presidente de Malta diz, Papa Francisco fala ao mundo inteiro. Ele disse, quando o Papa Francisco fala sobre questões importantes como mudança climática, ele não está a falar apenas sobre um país, mas está a dirigir-se ao mundo inteiro, diz o presidente maltês. Isto é interessante porque nos mostra que também as propostas e soluções que o Papa Francisco delineou na sua encíclica Laudato Si também servem para o mundo inteiro. Vejam aqui, irmãos, o presidente destacou o compromisso do Papa com as mudanças climáticas, dizendo que o Papa é muito franciscano na sua forma de pensar, no sentido de que Laudato Si é o hino de São Francisco. E essa é uma das encíclicas, que é um manual para o meio ambiente. Ele diz que Laudato Si é um hino à beleza da natureza. Irmãos, e não podemos achar que isto é coincidência. Líderes políticos e religiosos estão agora a trabalhar juntos para salvar o planeta numa resposta unificada sem precedentes à crise climática. Vimos ontem, grupos católicos e cristãos compartilham plano religioso para adaptação climática junto ao Congresso americano, citando a interpretação do Papa Francisco de Gênesis na sua encíclica sobre o cuidado da criação Laudato Si. É a Laudato Si e as suas propostas que eles estão levando aos congressos das nações. E mais uma vez este presidente de Malta vem nos confirmar que todas as nações da terra adorarão a besta. Irmãos, vamos lá. Capítulo 9 do livro Eventos Finais, Leis Dominicais. O desafio de Satanás à autoridade de Deus. Nós lemos aqui, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando este dia e separando-o de todos os outros como sagrado à sua própria pessoa. Amém? Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Esta é uma verdade que nós encontramos em Daniel capítulo 7, verso número 25. O chifre pequeno, que proferia palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria mudar os tempos e as leis. Este poder, irmãos, mudou o sábado para o domingo. E agora vejam, Satanás odeia o sábado. Satanás odeia também os guardadores do sábado. Tenham certeza, irmãos, Satanás odeia a lei de Deus. E ainda mais, o 4º mandamento, que é o memorial da criação. Vemos aqui, Satanás diz, eu atravessarei os propósitos de Deus. Capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do 7º dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. E eu pergunto aos irmãos, Satanás está ou não conseguindo avançar o seu plano? De desviar a mente da cristandade toda, do sábado bíblico, para o primeiro dia da semana. Como é que ele conseguiu fazer isto? Porque Satanás está trabalhando ativamente para anular o memorial da criação. Irmãos, nós estamos vendo no mundo inteiro, através das nossas atualizações proféticas, o como Satanás vem mentindo às pessoas
de que o sábado judeu, como ele chama, foi anulado e que agora é o domingo que deve ser reverenciado em honra à ressurreição. Nós estamos vendo no mundo inteiro como Satanás está investindo no evangelismo, investindo pesado. E continua. Satanás diz: apagarei a lembrança dele. Porei em seu lugar um dia que não leve as credenciais de Deus. Um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei os que aceitarem este dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. Queridos, a questão do sábado e domingo vai ser o grande ponto de litígio nos últimos dias. Será o grande ponto de debate nos últimos dias, porque isto envolve adoração. Ou adoramos a Deus, o Criador, de acordo com Apocalipse capítulo 14, verso 7, o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo o que neles há, santificando o seu sábado, memorial da criação, ou adoramos a besta e a sua imagem. De fato, de acordo com Apocalipse 13, verso 12, a besta será adorada. E o perigo que Deus nos dá, o alerta que Deus nos dá, em Apocalipse capítulo 14, verso 9, terceira mensagem angélica: se alguém adorar a besta, este é um aviso de Deus. Se alguém adorar a besta, portanto, nos últimos dias nós teremos uma batalha de adoração. Porque Lúcifer sempre quis ser adorado. Ele foi expulso como querubim do céu, porque queria ser como Deus, adorado. Ele não conseguiu. Veio a este mundo e ele busca ser adorado. Nos últimos dias, ele será adorado por meio da legislação dominical, anulando assim o memorial da criação e colocando o seu memorial, a sua autoridade, acima da autoridade divina. Irmãos, o movimento dominical está trabalhando às escondidas agora. Eles trabalham às escondidas e usam argumentos favoráveis para beneficiar a comunidade, para beneficiar o clima. Argumentos que as pessoas nem sequer param para se perguntar: o que é isto? Lemos aqui, irmãos, o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão. É por isso que aparecem para defender coisas maravilhosas. Benefício à saúde, benefício às famílias, para que as famílias tenham tempo, para que os pais tenham tempo com seus filhos. Benefícios maravilhosos para a sociedade, trabalhando às escondidas, camuflando os verdadeiros propósitos do movimento. Lemos aqui outra passagem, irmãos. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição. A propósito, falando sobre emenda à Constituição, estamos ouvindo alguns rumores disto nos últimos dias? Estamos ou não estamos, irmãos? Rumores de uma emenda, de uma convenção constitucional para emendar a Constituição dos Estados Unidos da América. Vamos continuar. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. Os próprios que estão trabalhando para a lei dominical, os próprios que estão trabalhando para acabar com a liberdade religiosa na América, não sabem para onde que estão indo. Porque a América acabar com a liberdade religiosa, a liberdade civil, meus irmãos, grandes coisas irão acontecer. Grandes mudanças terão lugar nos Estados Unidos da América que mesmo estas pessoas nem entendem. Agora, qual deve ser a nossa atitude como povo de Deus, olhando para os eventos atuais? Devemos simplesmente sentar na cadeira à espera da lei dominical sair? O que é que nós devemos fazer? Vejam aqui um conselho muito especial que o livro Eventos Finais nos apresenta. Vejam aqui, irmãos, é dito: os que estão agora guardando os mandamentos de Deus precisam pôr-se em atividade para obter a ajuda especial que só Deus pode dar-lhes. Amém. Devem trabalhar mais diligentemente para adiar até quando for possível a calamidade que se aproxima. Irmãos, Ellen White escreveu isto em 1888. E o que estava acontecendo na década de 1880 nos Estados Unidos da América? A ameaça dominical.
Sim, irmãos, houve uma forte ameaça dominical nos Estados Unidos da América em 1880. 8 anos depois, Ellen White diz: temos que orar com muito fervor. Não podemos ficar sentados à espera do acontecimento. Vamos orar para que Deus nos dê tempo de completar a missão. E eu tenho certeza não. Claramente, Deus atendeu a súplica do seu povo. Um tempo foi concedido para a transmissão da mensagem. Mas hoje, 2024, não sei, mas os irmãos acham que Deus ainda vai conter isto por muito tempo? Eu não sei, não estou insinuando nada, mas o conselho é, irmãos, vamos trabalhar, pregar o Evangelho. A lei dominical vai sair sim, não sabemos quando. Os sinais nos mostram que em breve vai sair. Mas nós temos que agora trabalhar, orar, para que Deus nos ajude a cumprir a obra de advertência ao mundo. Vejam aqui, é dito: não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Então, o que devemos fazer? Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu, para que essa calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. É neste momento, irmãos, desses grandes movimentos dominicais, que a Igreja Remanescente de Deus deve sair e proclamar o verdadeiro sábado. Esta é a nossa tarefa. Não ver que sim, eles estão entrando no Congresso americano para promover o domingo e ficarmos quietos, à espera da lei dominical. Não deve ser assim. Nosso papel é protestar, é pregar, falar a verdade, para que os homens não tomem um rumo que evitariam caso conhecessem a verdade. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Ellen White diz que penso que seria melhor se em nossas revistas o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. E devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. E de que forma nós podemos derrotar a lei dominical? Falando a verdade, pregando a verdade, que as nossas revistas abordem mais a questão da perpetuidade da lei de Deus. Que as nossas publicações abordem mais sobre esta questão, para que as pessoas abram a vista. Assim estaremos derrotando o movimento. Mas, irmãos, mais cedo ou mais tarde, isto vai acontecer. Agora, quais são os argumentos que eles usam para esta lei dominical na América? Lemos aqui: Satanás dá sua interpretação aos eventos e os homens pensam como ele quer que o façam. Que as calamidades, irmão. Então, Satanás vai usar mudanças climáticas, desastres naturais acontecendo no mundo, para convencer a América a estabelecer um dia de descanso, que é o domingo. Vejam, tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens vão fazer leis impondo a observância do domingo. É por isso que nacionalistas cristãos na América estão dizendo repetidas vezes que a América vai ser punida por Deus se não voltar atrás. Esta punição envolve desastres naturais e coisas estranhas acontecendo na América. Segundo argumento que os defensores da lei dominical usam para impor o domingo na América. Vejam aqui, irmãos. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical. A queda moral de nossa sociedade será usada por Satanás para justificar a ideia de se ter um dia de pausa. Falou, por exemplo, a senadora do Arizona: temos que impor o domingo para que os americanos possam ir à igreja, porque é a alma que está corrompida. Então, Satanás, ele vai trazer desastres naturais para levar as pessoas ao estabelecimento da lei dominical. Ele também vai trazer decadência moral, criminalidade, homossexualidade, enfim, decadência moral para levar os homens a reverenciarem o domingo. Então, estes são os dois argumentos que Satanás irá usar nos últimos dias.
Irmãos, para a lei dominical nos Estados Unidos da América, deve haver uma união entre cristãos, católicos e protestantes com o Estado. Sim. E nós estamos vendo isto acontecendo diante de nós. Veja, irmãos, é dito aqui no livro Eventos Finais. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. Porque por muito tempo, evangélicos e protestantes não queriam muito saber do papado. A própria América, como nação, não queria nada saber do papado. Mas as coisas mudaram. As coisas mudaram. E por muito tempo nós ficamos pensando, como é que o papado vai se unir com igrejas protestantes? Como é que isto é possível? Hoje, irmãos, isto é uma realidade. Continuando. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Então, deve haver esta união entre protestantes e católicos para a lei dominical. Estamos vendo isto acontecendo diante de nós. Sim ou não? Eu comecei mostrando que católicos e protestantes evangélicos estão se unindo até para clamar por soluções climáticas. Católicos e protestantes estão unidos no movimento nacionalista para curar a América. Portanto, os dois argumentos aqui, tanto o argumento dominical de desastres naturais, enfim, condições climáticas extremas, estamos vendo protestantes e católicos unidos. Quanto ao argumento da melhoria da moralidade na América, protestantes e católicos também estão unidos. E eles vão pegar o poder do Estado para impor, assim, a sua visão de uma nova nação, de uma nova América. Irmãos, continuamos lendo. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciaram o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante vai formar uma imagem de Roma. E o que vem depois disto? Inflição de penas civis. No recente encontro das igrejas evangélicas na América, Flashpoint 2024, eles disseram: vamos trabalhar juntos, além das barreiras denominacionais, para cumprir os planos de Deus para a América. Eles já estão unidos, unindo-se em pontos de doutrinas comuns. Eles não vão deixar de lado suas placas identificadoras. O ecumenismo está trabalhando neste sentido, irmãos, de unir diferentes congregações com os mesmos objetivos. E isto vai culminar com a imposição do domingo na América. E da imposição do domingo na América vem a penalidade civil pela infração da lei dominical. Lemos aqui. Num movimento ora em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da Igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Sim, são os protestantes, principalmente na América agora, que estão buscando o apoio do Estado, que buscam até um presidente que apoia a união Igreja-Estado, que buscam até um presidente do Congresso ou do Senado que apoia União Igreja-Estado. Eles estão trabalhando duro. Sim, irmãos. E desta união, nós veremos o quê? A América formando uma imagem da primeira besta. Eles estão abrindo a porta para o papado, a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu aonde? No velho mundo. Então, quem vai abrir a porta para o papado restabelecer a supremacia perdida? O protestantismo americano apostatado. Porque à medida que eles vão buscando união igreja-estado, estão imitando o que o papado fez lá na Europa. Como é que conseguiu adquirir o poder? Unindo igreja e Estado, quando Constantino tornou-se um imperador cristão. Facilmente estabeleceu um bispo de Roma, facilmente deu poder ao bispo de Roma, e todo aquele que negasse submeter ao bispo de Roma devia ser punido. Da mesma forma, buscando o apoio do Estado, a América está ressuscitando
está ressuscitando o papado na América. Irmãos, o mundo todo vai apoiar a lei dominical quando os Estados Unidos da América, no calendário de Deus, baixar a lei dominical. Outras nações do mundo vão seguir o exemplo. Mas, irmão Onésimo, como é que isto vai acontecer? Como é que isto vai acontecer? Claro, nós estamos vendo que até países fora da América, dos Estados Unidos da América, estão avançados em muitas questões dominicais. Tenho apresentado para vocês, lá na União Europeia, a European Sunday Alliance, com as suas propostas dominicais. Eles querem, em junho de 2024, estabelecer por lei. Eles vão conseguir? Eu não sei, mas eles querem, estão trabalhando para isto. Várias nações da Europa estão abraçando isto, irmãos. O mundo todo vai aderir à legislação dominical. Vemos aqui. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, que é o domingo, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Não me diga, irmãos, que nações muçulmanas vão fazer isto. No tempo de Covid-19, o que fizeram essas nações muçulmanas? Não decretaram domingo? Não decretaram domingo como um dia fechado? Coincidência? Irmãos, isto vai acontecer, claramente. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra quem? Contra o povo remanescente de Deus. Porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando domingo, instituição desse poder. E aí, irmãos, será o tempo de fugir das cidades. Aí sim será para fugir. Porque o conselho que o Espírito de Profecia nos dá agora é de mudar-se para o campo, para desenvolver um caráter à semelhança de Cristo. Mas agora, quando sair a lei dominical na América e no mundo, será tempo de fugir da cidade. Mas nem todos poderão fugir. Vejam aqui, irmãos, é dito. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas. Fugirá, é hora de fugir, e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Falaremos no próximo capítulo sobre o pequeno tempo de angústia. Iremos abordar todas estas questões. Vai ser um tempo difícil para o povo de Deus. Mas se hoje nós temos uma experiência pessoal com Jesus, não temos nada que temer, irmãos. Agora mesmo que eu estou falando, é o tempo ideal para nós impactarmos o mundo com a verdade. Irmãos, o domingo está sendo falado quase todos os dias e eu nem consigo apresentar tudo para os irmãos. E é neste tempo que a verdade do sábado deve ser levantada, irmãos. Lemos aqui esta passagem. Este tempo em que se faz tanto esforço para impor a observância do domingo é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o autêntico sábado em contraste com o falso. É agora, irmãos, que o domingo está sendo levado às cortes de justiça, que o domingo está sendo levado aos congressos das nações, que nós devemos apresentar ao mundo o verdadeiro sábado. Não é o sábado dominical que eles dizem, é o sábado do Senhor, estabelecido na criação. Continua. Deus tem permitido que essa questão do domingo seja realçada para que o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado perante as assembleias legislativas. Estamos vendo ou não a questão do domingo nas assembleias legislativas? Sim, irmãos, Deus está permitindo que isto aconteça para que seu povo agora desperte e apresente a verdade mesmo nessas assembleias legislativas. Assim, os dirigentes da nação poderão ter a atenção desperta ou despertada para o testemunho da palavra de Deus a favor do verdadeiro sábado. João capítulo 9, Jesus diz para nós, João capítulo 9, verso 4, o que a palavra de Deus nos diz sobre o uso
das oportunidades que Deus nos dá para algo maior. João capítulo 9, verso 4. Logo depois disso a gente termina a nossa conversa. Verso 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. A noite, irmãos, está chegando, quando ninguém vai poder trabalhar. Este é o tempo de nós darmos a verdade ao mundo. Enquanto as emissoras de televisão, enquanto as organizações estão aí trabalhando pelo decreto, pela imposição do domingo, como um dia maravilhoso para a família, o povo de Deus deve pregar uma mensagem em contramão. Uma mensagem que vai combater o movimento dominical. Este é o nosso trabalho. Que você esteja disposto a ser usado por Cristo para esta obra final. Deus o chamou para este tempo, amigo. Tome sua responsabilidade. Venha comigo nesta oração. Obrigado, Pai, por este estudo maravilhoso do livro Eventos Finais, o capítulo 9, as leis dominicais. Nós estamos vendo, Pai, fortes movimentos nestes últimos dias para isto. Obrigado porque o Senhor nos chama a combater este movimento pregando a verdade. Sabemos, ó Pai, que mais cedo ou mais tarde isto vai acontecer. Mas o nosso dever agora, Senhor, é pregar a verdade para que os homens despertem, Senhor, deste engano, deste movimento enganoso que busca levar milhares à perdição. Pai, nos batize com seu Santo Espírito para transmitirmos esta mensagem final ao mundo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu os verei no próximo estudo, aqui no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar com mais pessoas para que esta mensagem alcance os nossos irmãos pelo mundo. Até breve.